sobre jejum, sobre o que a Bíblia fala sobre jejum, como praticar o jejum e os benefícios que o jejum traz para a nossa vida. Em Mateus capítulo 6, versículo 16, vou ler o 16, 18, 17 e 18. Diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis conquistados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Amém? Mateus 6, 16 ao 18. Jesus falando aqui sobre o jejum. Ainda há uma história semelhante à questão de dízimos, quando se refere ao jejum, onde alguns dizem que o jejum só era praticado pelo povo de Israel, só era praticado no Antigo Testamento, só era praticado em questão da lei. Novamente nós vamos desmistificar isso, tá? Nós vamos ver que o jejum ele é bíblico, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, e ainda é válido. É claro, talvez não da forma que Israel fazia, mas de uma forma que seria correto, vivendo na época da graça. Vamos lá. Primeiro nós precisamos entender que o jejum ele está aqui nas Escrituras, ele está tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, ou seja, ele é bíblico. Porém não é uma ordenança, não é um mandamento como os demais ensinos. Ele é opcional, mas Jesus nos orienta a jejuar, ele nos incentiva a jejuar, ele nos encoraja a jejuar. Por quê? Porque é uma necessidade espiritual. Mas por que as pessoas faziam jejum? Biblicamente falando, na Bíblia, nós vamos ver que o jejum tinha alguns propósitos. No Antigo Testamento, por exemplo, quando eles jejuavam por causa da nação que estava em pecado. Vamos colocar aí uma crise espiritual de toda a nação. Jejuavam em busca de uma resposta clara de Deus. Quando me refiro à nação, eu olho para Neemias, Esdras e companhia, que a nação estava em pecado, estava no cativo, estava em cativeiro. E quando descobriram, através das Escrituras, o que tinha acontecido, decidiram jejuar, chorar e jejuar. Daniel, quando tem uma revelação direta, uma revelação de Deus sobre as coisas que iriam acontecer, ele não teve a resposta ele não compreendeu naquele momento, então ele queria a resposta para aquilo. O que ele fez? Jejuou. Outro exemplo de uma perseguição em massa. O livro de Esther relata que quando o povo judeu estava correndo um perigo de ser exterminado, novamente entra a questão do jejum, para que Deus pudesse intervir e livrar aquele povo. Então o jejum, Nínive, por causa do pecado novamente para dar um pecado a uma nação. Quando Jonas é enviado a Nínive para poder pregar o Nínive o arrepende, para que o povo se arrependesse, Jonas desacreditando, é óbvio, mas depois Jonas retorna a Nínive para poder pregar a mensagem que o Senhor tinha dado a ele. Quando ele prega a mensagem, todo o povo se arrepende. O rei determina que todo mundo jejuasse, inclusive os animais, como uma questão de quê? De humilhação diante de Deus e arrependimento pelo que eles estavam fazendo. Então Deus abençoou todas essas pessoas.
através do jejum. Então isso se dá numa crise espiritual, isso se dá numa libertação, um livramento em massa, uma perseguição em massa. E quando precisamos de uma resposta de Deus, podemos praticar o jejum. O jejum, de acordo com a lei de Moisés, ele era praticado uma vez por ano. Uma vez por ano o jejum era praticado na lei de Moisés. Só que com o passar do tempo isso foi mudando. Quando chegou a época de Jesus, para a gente poder entender agora o que Jesus quis dizer aqui, os judeus jejuavam, se eu não me engano, as segundas-feiras e as quintas-feiras, ou seja, 2 vezes por semana. Como é que eu sei disso? Lembra da história de Lucas capítulo 18, sobre o pecador e o fariseu? É fariseu? É fariseu, o rapaz lá que chega diante, começa a clamar. Dá uma olhadinha aí. Lucas capítulo 18. Oi? Isso, fariseu e publicano, exatamente. Antes de chegar ao altar do Senhor já se humilha, dizendo que não é digno. O outro, quando vai, se exalta e diz que é melhor que o outro que está buscando ao Senhor ali. E aí ele diz que jejua 2 vezes por semana. Isso é uma prática judaica. Aqui em Mateus, Jesus está nos dando lições importantes a respeito do jejum. Ele está nos dando uma lição importante a respeito do jejum. Quando ele diz assim: quando jejuares, não vos mostreis contristados, ou seja, tristes, como os hipócritas. Hipócritas são as pessoas falsas, são os fariseus, porque eles desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Aqui, quando nós olhamos para esse texto, é natural na época que nós vivemos, uma pessoa que jejua ou tem um hábito de jejuar, ser considerada espiritual. Ser considerada espiritual. As pessoas normalmente olham para aquela pessoa que jejua, que ela é uma pessoa, às vezes até exageram, chamando ela de super espiritual. Realmente essa pessoa é crente, por quê? Porque ela jejua, ela é vista com bons olhos pelo fato de jejuar. Pelo fato de jejuar. Vocês vão entender o que Jesus quis dizer. Jesus falou assim: quando você jejuar, não deixe parecer que você está jejuando. Não mostre que você está jejuando. Não diga que você está jejuando. O jejum, ele é secreto. Ele só é compartilhado quando um grupo determinado de pessoas resolve jejuar, todos pela mesma causa. Todos pela mesma causa. Aí não tem jeito. Aí vai ter que compartilhar. Vamos ver, como se nós estivéssemos aqui na igreja: olha, nós vamos jejuar para que Deus traga um avivamento para a nossa igreja. E aí a igreja toda decide jejuar em favor disso. Em favor disso. Agora, quando é um indivíduo, Jesus fala assim: não mostre que você está jejuando. Por quê? Porque quando você fizer isso, você vai ser olhado como uma pessoa espiritual e religiosa. Você vai, de certa forma, receber elogios e louvores dos homens. É essa a recompensa que Jesus está falando, que eles já receberam quando isso acontece. Por quê? Porque a pessoa, em vez dela buscar o elogio, o reconhecimento, entre aspas, a aprovação, vamos colocar assim, a aprovação da parte de Deus, ela busca a aprovação dos homens. Por quê? Porque olha para ela e fala assim: essa é uma pessoa espiritual, uma pessoa cheia de poder, cheia de Espírito Santo. Por quê? Porque ela jejua. E Jesus condena esse tipo de atitude. Quando jejuarmos, não temos que falar para ninguém que estamos em jejum. O que eles faziam? Eles não cuidavam da higiene deles quando eles jejuavam. O cabelo todo bagunçado, os olhos cheios de ramela, a cara toda amassada, um bafo miserável. Não. Quando jejuarmos, a nossa afeição tem que ser, temos que se
escovar os dentes, temos que pentear o cabelo, temos que ficar arrumado. Para quê? Ninguém tem que saber que nós estamos jejuando. O jejum, ele é secreto, porque Jesus disse: em secreto o seu pai vê, e em secreto o seu pai vai te recompensar. Só que na época que nós vivemos, as pessoas querem mostrar que elas jejuam, elas querem mostrar que elas oram, elas querem mostrar que elas fazem, elas querem mostrar que Deus usa elas. Não. Oi? Continua os mesmos fariseus, só mudaram as épocas. Exatamente. Na verdade, sim. O coração não mudou, o coração continua o mesmo. A diferença é como nós vamos praticar isso, como nós vamos lidar com isso, porque sobe ao coração do ser humano essa questão de buscar a aprovação das outras pessoas para ser reconhecido como homem de Deus, como mulher de Deus, e aí tira o foco do indivíduo em relação a Cristo, e coloca o foco nela, na pessoa. Jesus fala assim: olha, não faça isso, cuidado ao fazer isso. Então nós vamos aprender aqui que o jejum, ele é secreto. Quando você jejuar, não deixe ninguém perceber que você está jejuando. Não precisa falar que você está jejuando, não precisa chegar, olha, amanhã eu vou jejuar. Os árabes, quando fazem Ramadã, eles falam: estamos de jejum. Sim, sim. Aí outra coisa que nós vamos aprender aqui é a questão da higiene, tomar um cuidado e não te mostrar que nós jejuamos, mas sim fazer isso. E outro, o jejum, ele é uma necessidade sim para a igreja. Mas vamos lá, mas como eles praticavam o jejum, como que o jejum era praticado? Primeiro vamos partir do princípio da palavra jejum. O que significa a palavra jejum? Vocês sabem, já ouviram isso? Jejum. Oi? Comer sem beber, né? Isso, abster-se de alimento. E é o significado da palavra jejum, gente, é só buscar no dicionário. Abster-se de alimento. Por exemplo, vou usar o método dos médicos. Quando nós estamos para fazer algum exame de sangue ou coisa semelhante, o que os médicos orientam? Jejum completo. Não bebe, não come. Ou ele fala assim: não, você jejua, mas olha, come alguma coisa, bebe alguma coisa. Não, então jejum é abster-se de alimento. Então, em relação a isso, era isso que eles faziam. Eles se abstiam de alimento, ou seja, não comiam. Eu tenho uma dificuldade com a água, gente. Tenho uma dificuldade com a água. Vou dizer o porquê. Por exemplo, quando Elias jejuou, Moisés jejuou, Jesus jejuou durante 40 dias. Certo? 40 dias e 40 noites. Eles jejuaram. Alimento, eu sei que eles não comeram. Alimento, eu sei que eles não comeram, porque em Marcos, se eu não me engano, está escrito que depois que Jesus saiu do deserto, os anjos o serviram. Mas vamos lá, agora a água é vital, é extremamente importante para o corpo do ser humano, principalmente na época que eles viviam. E o porquê que eu estou falando isso? Porque era um lugar seco, era o deserto. E gente, quem não jejua, quem não bebe, está fadado a sofrer. Isso, exatamente, mano. Exatamente. E aí eu fico pensando, mesmo Jesus sendo Deus e sendo homem ao mesmo tempo, eu não consigo lidar com a ideia de que ele não bebeu. É claro, quando eu me refiro a beber água, eu estou querendo dizer no sentido de que encher a barriga com água. Eu estou com fome, então para saciar minha fome eu vou beber até encher o estômago. Não. A ideia de beber é beber um pouco. Beber um pouco. Não para saciar extremamente a sede. Não. Mesmo porque jejum, ele é um sacrifício. Ele é um sacrifício, é um momento de mortificar o nosso corpo.
E aí a ideia do jejum, quando ele é bíblico, ele tem que trazer em nós um sentimento de humilhação, nos humilharmos diante de Deus. E naquele momento, por exemplo, o alimento, ele é extremamente importante para o ser humano, sim ou não? E quando jejuamos, a ideia é justamente de dependência de Deus. Senhor, assim como eu dependo do alimento para sobreviver, eu dependo da tua presença para sobreviver também. É a ideia de dependência. É a ideia de dependência. Então, quando jejuarmos, é isso que nós vamos ter em mente. Senhor, eu dependo de Ti. Outra coisa que nós vamos aprender sobre o jejum é que o jejum, ele nunca é separado de oração. Nunca. É impossível alguém jejuar, falar de jejuar não, é impossível alguém fazer um jejum que agrade a Deus separado da oração. Não dá. O jejum, ele é acompanhado com oração. Com oração. E aí nós vamos entender e compreender quão importante ele é. Lembrando que tem um texto da Bíblia também lá em Lucas, se não me falha a memória, no capítulo 17, a qual os discípulos estavam, foi convocado, foi chamado para expulsar um demônio de uma criança e eles não conseguiram. E Jesus veio e expulsou aquele demônio. E perguntou, por que nós não conseguimos? Jesus falou assim, tem demônios que só saem com jejum e oração. Então, o jejum nunca é separado da oração. Ele sempre anda com oração. Agora, eu vou confessar aqui para vocês. Eu durante muito tempo, eu pratiquei o jejum algumas vezes de forma errada. E eu vou mostrar isso para vocês. Como é que eu fazia o jejum? Eu começava na meia-noite. Começava à meia-noite o jejum. Meia-noite eu dobrava meus joelhos, entregava a minha vida ao Senhor ali naquele momento. Apresentava meu jejum e o propósito do jejum. Acordava às 6 horas da manhã, me preparava para poder ir trabalhar e ia trabalhar. Às vezes eu fazia o jejum até às 9 horas da manhã, ou às vezes até meio-dia. E quando chegava esse horário eu entregava o jejum. Porém, o que eu errava, irmãos, é que eu fazia o jejum no meu horário de trabalho. No meu horário de trabalho. Hã? Não era questão nem comer, sabe por quê, pastor Baruch? Porque no meu horário de trabalho, enquanto eu estava trabalhando, eu estava me dedicando ao Senhor. Eu estava com o pensamento focado no Senhor, eu estava com o pensamento focado no meu trabalho. Eu estava com o pensamento. Hã? Oi? Falando que eu fiz muito isso aí no meu Deus, entendeu? Não entendi. Eu fiz muito esse tipo de jejum trabalhando. Então, é isso aí que a gente vai começar a pensar um pouquinho. Quando nós estamos trabalhando, a nossa cabeça ela está realmente voltada para o Senhor, extremamente voltada para o Senhor, ou para o nosso foco está sendo o nosso trabalho, em executar o nosso trabalho. Nós estamos consagrando a nossa vida ao Senhor naquele momento, ou estamos consagrando a nossa vida ao trabalho? Sabe qual que foi o problema? Porque eu aprendi assim, Geraldo, do jeito que você aprendeu, eu aprendi também. Eu aprendi desse jeito. Que jejum é uma mera formalidade em deixar de comer. Uma mera formalidade, irmão. É simplesmente assim, deixa de comer que você está jejuando. Mas não, o jejum, ele é acompanhado constantemente com oração. Se possível com louvor. No nosso tempo, se possível com leitura da palavra. Por isso, assim, o jejum, ao mesmo tempo que ele é simples, ele também é um pouco não complexo, mas
difícil de ser praticado. Por quê? Porque se for tirar um dia de jejum, se for tirar um dia para jejuar, nós vamos ter que nos separar de tudo. Hã? Completamente, né? Separação. Exatamente. Porque foi ensinado assim. Os irmãos que trabalham, os homens e as mulheres, vocês trabalham, vocês podem tirar um momento de jejum. E eu fazia jejum até as 9 horas, porque 9 horas era a hora do café. E eu fazia até 9 horas o jejum e entregava meu jejum ao Senhor, e depois eu ia tomar café. Depois eu ia tomar café. Às vezes eu entregava o meu dia, depois eu ia almoçar. Só que a minha cabeça naquele momento, na área que eu trabalhava, a minha cabeça em todo momento estava voltada para o meu serviço, em executar o meu serviço. E acontecia muita coisa errada, eu era cobrado porque tinha que corrigir uma coisa, eu era líder na época. Então eu tinha que corrigir uma coisa aqui, tinha que corrigir uma coisa ali. Às vezes discutia com as pessoas, olha, presta bem atenção, às vezes discutia com as pessoas para poder fazer o serviço andar de forma correta. Gente, aonde é que a minha cabeça está descansando, o meu coração está descansando no Senhor? E aí o que eu dizia para mim mesmo? Deus, misericórdia, é só jejuar que acontece essas coisas. É só eu decidir tirar um dia de jejum, é só eu decidir jejuar que vai acontecer isso. As pessoas estão aí, ó o que eu falava. É o diabo usando para quebrar meu jejum. Mas não é, gente. Não é, porque era errado. É errado. E a Bíblia mostra que é errado isso? Mostra. Já viram isso escrito na Bíblia? Mas está escrito. Isaías 58. Vamos abrir lá? Quando eu li esse texto, eu falei, meu Deus, é por isso que eu estava jejuando de forma equivocada. Vai variar de tradução para tradução, mas vocês vão entender, tá? Diz assim, eu vou ler a partir do versículo 1. Clama a plenos pulmões, mas não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Pronto, é Isaías. Deus fala para Isaías o que Isaías deve fazer. Aí olha o verso 2. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia. Que estado? Mesmo em pecado, mesmo em transgressões, eles me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça, e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se achegar a Deus. Isso é verdade, sim ou não? É verdade, as pessoas mesmo que estão em pecado, cometendo pecado, fazendo coisa errada, elas desejam Deus assim mesmo. Elas desejam conhecer o caminho do Senhor. Elas desejam ter essa comunhão, essa presença com Deus. Mas olha o verso número 3. Diz assim, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não a levas em conta? Eis que no dia que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesse. É trabalho, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ok. E exiges que se faça todo o vosso. Agora olha para mim aqui. Isso aí é jejum durante o trabalho, sim ou não? Não é jejum durante o trabalho? Está claro isso, irmãos? Deus atenta para esse jejum? Aí o verso 4 vai dizer assim: eis que jejuas para contendas e rixas, e para feridos com punho iníquo. Jejuando assim, como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, inclina a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo desse pano de saco e cinza? Clamarias tu a isto, jejum,
em dia aceitável ao Senhor? Então nós podemos perceber aí que durante o nosso momento de trabalho fica difícil jejuar, porque o nosso foco vai sair do Senhor, nosso foco vai ser tirado do Senhor, nosso foco vai ser em resolver aquilo que estamos fazendo naquele momento, e vamos nos dedicar pouco à oração, vamos nos dedicar pouco à leitura da palavra, vamos nos dedicar pouco a buscar o Senhor e adorar Ele no louvor. Eu não vou estipular aqui, mesmo porque a Bíblia também não dá base para isso, quantas horas nós devemos jejuar. Mas tem pessoas que jejuam durante 3 horas, tem pessoas que jejuam durante 6 horas, tem pessoas que jejuam durante 12 horas, outras jejuam durante 24 horas, outras jejuam 1 dia, 2 dias. Mas esse tipo de jejum aqui, ele atrapalha a nossa busca pelo Senhor. Como é que... Eu já pratiquei o jejum de forma correta? Já. Mas de forma coletiva. De forma coletiva. Isso não quer dizer, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Isso não quer dizer que, então quer dizer que o jejum que eu fiz até hoje, pastor amigo, Deus não aceitou, Deus não olhou, Deus não atentou, Deus não respondeu. Não estou dizendo isso. Talvez pela misericórdia e pela graça dele, ele tenha respondido sim às vossas orações e jejuns e tenha recebido sim, tá? Não compete a mim julgar isso, não compete a mim falar que Deus não recebeu, não compete a mim, mesmo porque assim, quando eu fiz alguns jejuns sem conhecer a palavra de Deus dessa forma que eu estou explicando aqui, já fui respondido, Deus já me abençoou através do jejum, Deus já fortaleceu a minha vida de forma maravilhosa através do jejum e oração. Mas porque até então eu não conhecia. Mas já pratiquei jejum de forma coletiva com a igreja toda. Como? Começando